Olá, continuamos com a disciplina de Geossistemas, Evolução da Terra e da Vida. Este é o módulo 3 e a nossa aula agora é a aula 2, sobre a origem e evolução da vida no pré-cambriano, as hipóteses autotrófica e heterotrófica, mas não é só isso que vamos ver. Começamos a nossa aula de novo com a linha do tempo. Nós vemos então toda a história da Terra, desde a sua formação no Adiano até os dias de hoje, com um planeta cheio de vida. Então, falar na vida no pré-cambriano implica em falar no surgimento da vida, na origem da vida. E a primeira pergunta que a gente se faz é quando é que a vida começou? E a segunda é como é que a vida começou? Mas antes disso, é preciso definir o que é vida. Parece uma pergunta simples, afinal de contas, qualquer pessoa, qualquer ser consegue identificar o que é um ser vivo. Agora, quais são as características dos seres vivos? Em primeiro lugar, a mais importante de todas é a capacidade de autorreplicação. Em segundo lugar, essa autorreplicação ela requer energia, e os seres vivos obtêm essa energia tanto através da quebra de ligações químicas de moléculas orgânicas complexas obtidas do ambiente, no caso dos organismos heterótrofos, como construindo compostos orgânicos através da captura de energia da luz ou de compostos inorgânicos simples, tais como o sulfeto de hidrogênio, ou seja, os organismos autotróficos. Em terceiro lugar, os vários compostos necessários para a replicação e captura de energia são mantidos juntos dentro de um compartimento, tal como uma célula. Então, em síntese, a gente pode dizer que os seres vivos, ou as três principais características dos seres vivos são, em primeiro lugar, a capacidade de autorreplicação. Em segundo lugar, o metabolismo, seja heterótrofo ou autótrofo. E em terceiro lugar, uma membrana, que é o que vai definir esse compartimento onde todos esses processos metabólicos e de autorreplicação vão acontecer. Então, nós temos aqui uma charge de diversos organismos. O objetivo é comer, sobreviver, reproduzir. Só nós ali no final é que nos perguntamos qual que é o significado disso tudo e fazemos aula sobre isso. Bom, voltando à nossa velha conhecida Carta Cronoestratigráfica Internacional, então, agora, exclusivamente no pré-cambriano. É aquela coluninha pequena, mas lembrem que está em bilhões de anos. Então, na realidade, ela representa 88% do tempo de existência da Terra. Então, no século XX, na década de 20, por caminhos independentes, Oparin, que era um bioquímico russo, e Haldane, que era um geneticista britânico, propuseram, de forma independente, que a Terra, com uma atmosfera primitiva redutora de nitrogênio, dióxido de carbono, amônia e metano, seria a sopa primordial ideal para produzir compostos orgânicos. Anos depois, Harold Urey e Stanley Miller testaram essa hipótese em laboratório. É conhecida como a hipótese da sopa primordial e o experimento de Miller-Urey. Aqui nós temos, do lado esquerdo, uma fotografia do próprio Stanley Miller com seu experimento, no laboratório. E do lado direito, uma representação esquemática de como que ele foi montado. Então, tinha um balão com água que era aquecida. Essa água aquecida, então, evaporava e entrava em contato com o ar que estava cheio de gases, foram injetados gases, representando a atmosfera primitiva. Aquele vapor, então, em contato com aqueles gases, circulava dentro da coluna do experimento e passava para o lugar onde havia descargas elétricas, para simular as descargas elétricas que devem ser frequentes naquela época e para servir também de fonte de energia. Logo depois, na sequência, um condensador e abaixo, então, a água precipitada, que completava esse ciclo, era coletada. E ao longo de poucos dias, em torno de uma semana,
essa água ficou completamente marrom. E quando foram observar o que tinha ali dentro, eram aminoácidos. Aminoácidos são como os componentes básicos das proteínas. Então, é como se fosse a matéria-prima da vida. E eles tinham sido sintetizados de maneira abiótica, sem ser por seres vivos. Então, isso é conhecido como síntese prebiótica. Então, para alguns, ali estava a resposta. Outros criticaram, disseram, bom, de repente a atmosfera não era exatamente essa. Mas mesmo modificando a proporção dos gases da atmosfera, simulando outras composições de atmosfera primitiva, sempre o resultado é a síntese de aminoácidos. Agora, é claro, de aminoácidos para proteínas e formas mais complexas que possam ser chamadas efetivamente de vida, é um salto. Agora, concorrendo com essa hipótese da sopa primordial, tem outra hipótese que sugere que a vida foi semeada de fora da Terra. Então, ele não teria sido fruto dessa sopa primordial. Mas a sopa primordial, na realidade, poderia ter sido enriquecida com sementes de vida trazidas de fora. Essa ideia pode parecer um pouco maluca, mas quando a gente vai ver, ela não é tanto. Então, por um lado, temos a hipótese da sopa primordial e, por outro, essa hipótese da semeadura de fora da Terra, que é conhecida como panspermia. E de onde veio essa ideia? Essa ideia, na realidade, é antiga, mas ganhou força quando foi analisado um meteorito que caiu na Austrália em 1969. Ele é o meteorito de Murchison, porque caiu na localidade de Murchison, na Austrália, e é conhecido como um mensageiro do espaço. Nele foram encontrados mais de 100 aminoácidos, alguns dos quais são componentes básicos da vida. Então, a ideia da panspermia ganhou força. E de lá para cá, muitos outros meteoritos foram analisados. Por exemplo, essa imagem esquemática da esquerda mostra um fragmento de meteorito estudado por uma equipe de astrobiologia da NASA, onde se observou uma grande quantidade de bases nucleicas que são matéria-prima para a construção do DNA. Então, para muitos, isso aí é uma ideia que reforça a ideia da vida ter sido semeada do espaço. Mas como essas sementes de vida sobreviveriam? Então, no meio interestelar, esses esporos de vida sobreviveriam à radiação protegidos no núcleo de cometas e asteroides e chegariam à Terra através desses cometas e desses asteroides, desses que acabam caindo como meteoritos na Terra. Bom, mas voltando então à nossa questão inicial, como que iniciou a vida? Para dizer que a vida iniciou, então nós temos que ter seres ou entidades que tenham capacidade de autorreplicação, metabolismo e membrana. Então, em relação a esses três aspectos essenciais, básicos, para a gente considerar que uma entidade, um ser vivo, temos alguns tópicos controversos. Não é apenas a discussão entre panspermia e sopa primordial, mas como veremos, tem outros. Por um lado, o que veio primeiro? Será que as células vieram primeiro? Será que elas eram essenciais para que os processos bioenergéticos fossem processados? Ou então as células foram algo tardio, elas foram apenas meros compartimentos para aqueles replicadores? Ou então, será que a genética veio primeiro? Então, essa capacidade de autorreplicação espontânea ocorre desde os primórdios? Polímeros que fossem já autorreplicantes, mesmo não sendo seres vivos? Ou será que o metabolismo veio primeiro? Porque, afinal de contas, a autorreplicação requer energia. Então, será que o metabolismo veio primeiro? E então, teria tudo começado como mecanismos bioenergéticos primitivos? E ainda, sobre o metabolismo, será que o metabolismo inicial era heterotrófico ou era autotrófico? No caso do metabolismo heterotrófico, isso requer uma química prebiótica complexa e um metabolismo relativamente simples, ou seja,
os primeiros seres vivos serem heterótrofos facilita a compreensão de um ser vivo primitivo, porque é mais fácil ser um heterótrofo do que ser um ser autótrofo. Agora, para ser um heterótrofo, o meio deveria já ter alimento suficiente, e esse alimento seria produto de uma química prebiótica intensa. Já no caso da origem autotrófica, a química prebiótica poderia ser simples, mas o metabolismo dos primeiros seres vivos já seria complexo. Então, a gente vai ver agora as duas hipóteses, a heterotrófica e a autotrófica. De acordo com a hipótese heterotrófica, então, os primeiros organismos seriam heterotróficos, mas para isso teria que ter uma evolução prebiótica, uma evolução química muito maior antes. A resposta evolutiva, então, seria a partir de uma intensa evolução química, com a produção de compostos orgânicos complexos, seria o surgimento dos primeiros seres vivos heterótrofos. Agora, essa fonte de alimento fácil, disponível, produto dessa evolução química prebiótica, ele não seria infinito. Então, com o passar do tempo, esses seres heterótrofos iriam consumindo aquele recurso químico inicial e, com o desaparecimento gradativo dessa energia disponível do início, dessa sopa primordial, haveria uma crise energética. A resposta evolutiva para essa crise energética teria sido o surgimento de organismos capazes de quebrar moléculas orgânicas para se utilizar de energia liberada para a produção de ATP, de energia. E isso teria dado, então, origem à fermentação. Esse processo de quebra das moléculas orgânicas para a obtenção de energia é a fermentação. Como ela ocorre na ausência de oxigênio, deve ter surgido ainda quando a atmosfera era redutora, ou pelo menos neutra. Posteriormente, então, com o desaparecimento gradativo de compostos orgânicos facilmente assimiláveis, como por exemplo a glicose, teria havido então a crise de alimentação. E com isso, teria havido a resposta evolutiva, a forçante do meio teria levado ao surgimento finalmente dos organismos autótrofos, que seriam inicialmente quimiosintetizantes e posteriormente fotossintetizantes. Essa aí, então, é a hipótese heterotrófica. Já de acordo com a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos já teriam sido procariontes que obtinham energia para o metabolismo a partir da reação entre substâncias inorgânicas, como fazem as bactérias encontradas atualmente nas fontes termais submarinas e em outros ambientes muito quentes e sulfurosos. Então, esses autótrofos, a gente costuma associar o autotrofismo à fotossíntese, que hoje é mais abundante. Mas existe também a quimiossíntese, então é a obtenção de energia a partir de compostos químicos. E esses primeiros seres vivos, de acordo com a hipótese autotrófica, então teriam sido quimiosintetizantes. E quem são esses quimiosintetizantes? Eles seriam as árqueas ou arqueias. A principal evidência a favor desta hipótese autotrófica foi a descoberta de comunidades quimiosintéticas nas profundezas oceânicas, associadas a fontes hidrotermais submarinas. Ali emanam gases quentes e sulfurosos que saem das aberturas no solo oceânico. E ali então tem uma reação. O sulfeto ferroso e o gás sulfídrico são transformados em sulfeto férrico, gás hidrogênio e energia, isso pelas árqueas. Então, elas obtêm energia a partir de compostos químicos. No gráfico, na figura inferior à esquerda, nós temos uma distribuição de pontos onde foram mapeados esses lugares de fumarolas hidrotermais no fundo oceânico. Então, esses ambientes podem ser análogos ao que era a Terra primitiva. A energia que é liberada por essa reação, ela pode ser usada pelas bactérias, então, para a produção de compostos orgânicos essenciais para a vida. Então, de acordo com essa hipótese, a quimiossíntese, que é um processo autotrófico, teria surgido primeiro. Só depois é que teriam surgido tanto a fermentação como a fotossíntese e, finalmente, a respiração.
Essas árqueas são conhecidas geralmente como extremófilas porque elas costumam habitar ambientes que são inóspitos para a maioria do resto dos seres vivos. Então, em lugares onde a gente pensaria que são completamente desprovidos de vida pela temperatura, pela composição química do meio, o que tem geralmente como seres vivos são as árqueas extremófilas. Temos um exemplo de, então, uma notícia que fala de o deserto colorido e mortal, onde cientistas procuram os extremos da vida. Então, antigamente, quando se pensava em vida fora da Terra, se pensava em procurar planetas parecidos com o nosso, que tivessem água abundante, uma temperatura semelhante à nossa, que tivessem características do meio semelhantes com as nossas. Só que essas características que nós temos hoje, na realidade, são produtos de bilhões de anos de interação entre a Terra, como substrato, e os seres vivos. Mas, no início, com certeza as condições eram completamente diferentes das nossas. E, no entanto, surgiu a vida. Então, esses lugares extremos da Terra podem ser vistos como análogos para os ambientes da Terra inicial, da Terra primordial. Essa árvore filogenética da vida, representada nessa figura, mostra esses três grandes domínios da vida. Por um lado, as bactérias, por outro, as árqueas, e por outro lado, eucária, que são os eucariotos. Então, é possível que a vida tenha se originado mais de uma vez, mas análises moleculares mostram que o compartilhamento de determinadas características sugere que todos os organismos que conhecemos hoje derivam de um único ancestral comum. Esse único ancestral comum é conhecido por LUCA, vem da sigla em inglês Last Universal Common Ancestor, que seria o último ancestral comum universal. Então, seria todos os seres vivos derivaríamos desse último ancestral comum, LUCA. Na realidade, a representação mais precisa dessa árvore filogenética não é uma árvore exatamente, não seria uma árvore, a melhor representação, mas sim um anel. Descobertas recentes mostram que, na realidade, os eucariotos, como está representado na figura da esquerda, da direita, os eucariotos, eles descendem da endossimbiose entre bactérias e árqueas. Então, a representação mais precisa não seria uma árvore, mas sim um anel. Então, todos os eucariotos derivariam dessa endossimbiose entre bactérias e árqueas. Então, nós teríamos o LUCA na base de todos os seres vivos e na base dos eucariotos, onde tem essa simbiose entre bactérias e árqueas, teríamos o LECA, que seria o último ancestral comum de eucariotos. Estudos recentes também parecem confirmar a ideia de que o nosso último ancestral comum, o LUCA, teria surgido nesses ambientes de fumarolas hidrotermais, onde emerge água quente, rica em hidrogênio, dióxido de carbono e minerais. E acredita-se que ele tenha emergido por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, dando origem, então, aos dois tipos básicos de células procariotas, as bactérias e as árqueas. Mas exatamente quando, então? Em teoria, teriam existido condições de abrigar as primeiras formas de vida em torno de 3,8 bilhões de anos atrás. Por que não antes? Talvez até tenha sido antes. Mas o problema é que antes disso teve um período de forte bombardeamento por meteoros. Então é conhecido como período de frustração do impacto. Então a vida até poderia ter surgido, mas com tantos impactos de meteoros, provavelmente aqueles oceanos primitivos, eles teriam vaporizado rapidamente. Então, mesmo que a vida tivesse surgido, teria sido um período de frustração, porque a vida não teria conseguido vingar. Por que estamos mostrando aqui uma imagem da Lua e não da Terra? Porque aquele período de frustração de impacto, de grande bombardeamento, ficou registrado na superfície lunar. Já na Terra, com os processos de erosão, a cobertura vegetal, toda a ação humana, toda a transformação da Terra,
essas cicatrizes não ficaram visíveis. Então, na Terra primitiva, qual que é o problema para a vida? Nós tínhamos uma atmosfera redutora, ou muito ou mais ou menos redutora, mas não se sabe exatamente quanto, mas era completamente diferente da atual. O oxigênio estaria ausente ou seria muito pouco abundante. Haveria muitas descargas elétricas de relâmpagos, como aquelas simuladas no experimento do Stanley Miller. Haveria muito calor, produto do vulcanismo. Haveria radiação ultravioleta, afinal de contas, se não havia uma concentração de oxigênio livre na atmosfera, não haveria camada de ozônio para proteger da radiação. Então, o ambiente era completamente inóspito para as formas de vida que conhecemos hoje. Como resultado, nós não poderíamos ter vida propriamente, mas poderíamos ter compostos orgânicos, daquela síntese prebiótica. Mas, se vamos falar da vida na Terra, da história da vida na Terra, nós temos que sair então um pouco do campo das hipóteses e passar para os fatos. Então, quais são os fósseis mais antigos? O que podemos esperar do fóssil mais antigo? Por um lado, nós sabemos que podemos encontrar fósseis dos organismos em si, mas lembrando que eles eram procariotos, dificilmente o potencial de preservação deles é mínimo, e que nos fósseis deles é menor ainda. Mas o que tem mais chance de ter ficado preservado nos sedimentos são moléculas orgânicas que só possam ter sido produzidas por seres vivos. Isso é o que chamamos de fósseis químicos. Então, são moléculas que só podem ter sido sintetizadas por organismos vivos. E há moléculas específicas para determinados tipos de organismos. Então, para procurar as primeiras evidências de vida, precisamos ir atrás das rochas mais antigas. Nessa figura da direita, nós vemos as rochas mais antigas classificadas por cores por idade. Então, as mais antigas, as que têm mais de 3,5 bilhões de anos, são encontradas principalmente na Groenlândia. E foi ali então que se concentraram os esforços na busca dos fósseis mais antigos. Então, na península de Isua, na Groenlândia, foram encontrados cristais de carbono orgânico de 3,8 bilhões de anos, ou giga-anos, e alguns consideraram isso como evidência de um grafite produzido por seres vivos, um grafite de origem biogênica. E foi um grande impacto. Então, enquanto alguns dizem que esse grafite de 3,8 bilhões de anos só pode ter sido produzido por seres vivos, por outro lado, tem alguns que dizem que esse grafite não seria biogênico. Então, ainda há discussão, há controvérsia sobre isso, mas muito provavelmente seja oriundo, sim, da atividade de seres vivos. Mas, como isso aqui não é consenso ainda, vamos procurar os primeiros fósseis consenso. E quais são eles? Os fósseis mais antigos, que são realmente consenso, ou seja, que todo mundo concorda que representam antigas formas de vida, são os fósseis de cianobactérias e estromatólitos encontrados no oeste da Austrália, que datam de 3,5 bilhões de anos. Então, há 3,5 bilhões de anos, nós estamos no Arqueano. Isso significa o quê? Que do pré-cambriano, que é aquela imensidão de tempo de bilhões de anos, nós temos apenas 28% sem vida e 72% com vida pré-cambriana. Então, a maior parte do tempo da vida na Terra, na realidade, foi aquela vida pré-cambriana. E é provável ainda que a vida tenha surgido antes, afinal de contas, certamente não foram os primeiros seres vivos que fossilizaram ali. Então, a maior parte do tempo da Terra teve vida, sim, só que numa vida microscópica. E na próxima aula falaremos sobre as cianobactérias e estromatólitos e os efeitos que tiveram esses seres na Terra.